Posso ser preso se eu baixar algum tipo de conteúdo via torrent? Essa é uma pergunta que muita gente se faz, né? Inclusive eu também já me fiz várias vezes. Talvez alguns de vocês já saibam, eu fiz alguns comentários em alguns vídeos. Eu sou formado em Direito, pós-graduado em Direito Digital, mas não atuo na área. Eu sempre sempre quis trabalhar com segurança digital, segurança na internet. E esse é um assunto muito recorrente. Surgiu aqui num bate-papo com um amigo meu. A gente estava trocando essa ideia, surgiu uma matéria aí no Tecmundo. Inclusive eu vou ler aqui para vocês alguns trechos. E a gente estava trocando essa ideia e um cara parece que foi preso, está respondendo a um processo aí de alguns sites justamente por essa questão, né? Então, muita gente que na época nos anos 2000 usava o Kazaa, o Emule, aqueles outros tipos de conteúdo lembra muito bem. As empresas começaram a processar, teve grandes nomes aí na internet que foram presos, os caras que criavam esses sites de P2P, né, peer-to-peer e tudo mais. Enfim, tinha o Ares Galaxy também que eu usava bastante. Então surgiu essa dúvida, eu vi uma matéria no Tecmundo e eu vou ler agora para vocês, vamos bater esse papo. Vou ler a matéria e depois eu finalizo aí trocando uma ideia, respondo a minha opinião e é isso, vamos lá. Quem já ouviu falar no Kazaa? Se você tinha internet nos anos 2000, com certeza conhece e baixou muito vídeo no seu computador. Foi infectado por muitos vírus que vinham com os arquivos. Se você não conhece, veja a história dele e qual foi a sua relevância em toda uma geração. Mas, como ocorreu com o Napster, ele sempre foi alvo de muitas disputas judiciais envolvendo os direitos dos autores e das gravadoras, detentoras dos direitos econômicos dessas obras. Era possível se baixar de tudo, desde simples documento em TXT até filmes e discografias completas. Atualmente, o The Pirate Bay, Kick-Ass, RBG, EZTV e Superfix e muitos outros fazem a mesma coisa por meio das redes e arquivos de BitTorrent ou simplesmente Torrent. Vez ou outras, essas redes são derrubadas, mas voltam novamente a rodar depois de algumas alterações de natureza técnica. Aí eles vão entrar aqui numa estrutura técnica dizendo o que é torrent e tudo mais. Acho que é até um parêntese interessante, muita gente nem sabe o que é torrent. Eu vou tentar ler aqui pra gente poder resumir um pouco. O que muita gente não quer entender ou entende, mas não respeita, é que filmes e outros programas são bem protegidos pelas leis de direitos autorais. Segundo o inciso 6º do artigo 7º, então, esses bens só podem ser usados, transferidos, cedidos e colocados no mercado com a permissão daquele que detém os direitos econômicos dessas obras. Todas as obras têm dois direitos, sendo o direito autoral e o direito do criador, pela qual a obra tem de dizer que ele é o seu inventor, e o conexo, que é o direito de distribuir e lucrar com aquela obra. Para quem faz download desse material, essas redes dão uma falsa sensação de que tudo que você está fazendo é anônimo e ninguém vai poder te encontrar e cobrar pelo download desses filmes, arquivos e tudo mais. Mas essas redes são redes de compartilhamento abertas e diversas ferramentas rastreiam quem baixa esses arquivos. Em posse do IP, pedir uma ordem para o juiz determinar que a operadora que usa aquele bloco de IP identifique quem era o usuário naquele dia e naquela hora. Cobrar a indenização pelos downloads fica mais fácil, é como tirar doce da boca de criança. Eles não falam aqui basicamente o que é torrent. Eu vou tentar fazer um resumo rápido aqui do que seria torrent. Nem eu sei uma linguagem técnica mesmo para explicar. Hoje os cachorros resolveram participar aqui. Mas torrent é o seguinte, você pega um arquivo, vamos usar o filme aqui que é um arquivo mais pesado para a gente poder entender. E você divide aquele arquivo para vários tipos de pessoas. Então vamos dizer que 10 pessoas têm esse filme salvo na sua pasta no computador. Então quando você entra num programa de torrent, você começa a baixar pedacinhos desse arquivo de cada pessoa que estiver conectada na internet naquele momento. Então você vai baixar um pedacinho de cada. O que acontece? Isso se torna bem mais rápido. Por isso que o download via torrent é extremamente rápido, porque você consegue puxar um pedacinho de cada um. Você não tem um cara só te enviando um arquivo, então você não depende da velocidade de upload de uma pessoa. Você baixa um pouquinho de outro, blá, 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 e vai juntando aquilo tudo até chegar no arquivo final do filme, ou da música, seja lá o que for, e você transfere para o seu computador. Né? Depois você tem que, pela hierarquia, pela aquela questão toda do torrent, você tem que ficar de seed, né? Você tem que começar a fornecer também
para outras pessoas. Então, a lei do torrent diz que você tem que ficar pelo menos aí 24 horas, 48 horas de seed, fornecendo para que outras pessoas baixem também o conteúdo de você, né? Então é uma troca, alguém vai ceder para você o arquivo e você vai ceder aquele arquivo para outra pessoa. Aí a gente vai esbarrar na questão jurídica, né? Eu vou ler aqui agora a matéria, vou tentar entrar mais no embasamento do título do vídeo, que é: eu posso ser preso por isso, né? Ou seja, caso alguém resolva me investigar, a polícia resolva me investigar, alguém faça uma denúncia, eu posso ser preso por compartilhar esse conteúdo ou por armazenar isso no meu computador? A matéria diz assim: deveria, mas não é. Não pode ser preso aqui no Brasil porque não existe uma definição do que seja crime, né? Baixar vídeos ou arquivos que sejam protegidos pelas leis de direitos autorais. Se não houver intenção de lucrar, ou seja, se você não tiver intenção de ganhar dinheiro com isso, tanto armazenando quanto compartilhando, é apenas entretenimento. O fato que ganhou notoriedade e poucos se lembram foi em 2005, quando então o presidente Lula comprou e assistiu um DVD pirata dos 2 filhos de Francisco, enquanto voltava da Rússia no avião presidencial. O que aconteceu com ele? Nada. Não porque ele era presidente, mas sim porque comprar e assistir não é crime. É antiético e censurável, mas não é ilegal. Então fica esse parêntese, né? O direito penal não permite em nenhuma hipótese que seja feita uma equiparação com outro crime, ou seja, na falta de um crime não podemos usar outro crime já existente para atribuir aquele. Então, se não existe, o direito penal não define que você compartilhar ou armazenar o conteúdo de filmes, séries, seja lá o que for, não define como crime, né? Aí, lógico e evidente que a gente vai ter outras vertentes no que tange a estupro, principalmente pedofilia, conteúdo de criança, as coisas já entram numa outra esteira, porque aí você tá. Isso já é previsível na lei lá do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Você já tem isso, armazenar, compartilhar, qualquer outro tipo de conteúdo que envolva nudez, não precisa nem ser sexo, muitas pessoas não sabem disso. Não precisa ter sexo explícito, qualquer tipo de nudez de criança já é considerado equiparado ao crime de pedofilia, aí tem as suas variantes lá e tudo mais. Então, para resumir o vídeo, né, muita gente tem essa dúvida e surgiu esse bate-papo, eu achei super válido de trazer aqui no canal, porque muita gente baixa, eu baixo, a gente sabe que muita gente faz isso, não tem como você não fazer, né? A pirataria no Brasil ela tomou uma proporção que está enraizada, se tornou cultural. Muitos de nós, principalmente a gente que gosta de videogame aí nos anos 90, 2000 aí, e até hoje em dia, comprou DVD pirata, comprou jogo pirata e no Brasil isso se tornou uma coisa comum. As pessoas fazem isso de uma forma muito natural, né? Nossas mães, nossos pais e até pessoas de igreja, de evangélico, compram e consomem esse material de uma forma muito, sabe, eu já tive esse embate com outras pessoas, né? Enfim, uma pessoa que era de uma determinada religião aí, cristã, falando, acusando a pessoa: mas isso é crime, você baixou o conteúdo, bababá, o filme não pode, não sei o que. Eu falei: você ouve o MP3? Ah, ouço. Você tem o Spotify ou alguma coisa? Não, eu pego as músicas e jogo no meu telefone. Você já cometeu crime? Né? Automaticamente, quando você baixa um MP3, seja ele qual for, da qual você não tem o CD da música, você não comprou o CD e você tem direito de fazer isso, você já está cometendo crime, né? Porque se você compra o CD, você ripa ele lá, que a gente chama, né? Usa aquele rip, e você converte aquele CD para MP3, beleza, porque você tem o disco, né? O direito brasileiro entende que você está só fazendo uma cópia de segurança para você usar, você não está lucrando nem nada. Mas a partir do momento que você começa a compartilhar aquilo, em teoria, se a gente fosse partir aí para uma premissa de direito autoral, seria crime, porque você está compartilhando algo da qual você não tem, você não comprou, você entendeu? Então é um embate jurídico muito grande, talvez isso nunca vai terminar enquanto a gente não tiver uma lei específica sobre direito autoral nesse sentido de compartilhamento e armazenamento de mídias, textos e obras científicas, acadêmicas e tudo mais. Então fica esse parêntese, né? Então a gente acaba ficando no meio de um fogo cruzado, porque a gente lida, uma parte do direito defende uma coisa, outra parte defende outra, tem a questão da ética, né? Só que o próprio Código Penal, né? O Código Penal brasileiro, no parágrafo 4º do artigo 184, né? Tô lendo aqui na matéria, deixa claro que baixar esse tipo de arquivo não é crime, desde que seja uma única cópia e que quando o usuário termine de baixar não tenha intenção de lucrar, direta ou indiretamente.
Diretamente seria baixar para revender, indiretamente seria baixar e colocar na televisão, num bar, por exemplo, pois o filme seria exibido como forma de entreter os clientes. Né? E a gente sabe que isso é feito, vai continuar sendo feito. Né? É difícil, talvez impossível, de a gente conseguir fiscalizar isso, né? A não ser que alguém denuncie, mas quem é que vai denunciar se a pessoa que, vamos supor, tá ali no bar está consumindo também? Como que eu vou denunciar o dono do bar que está mostrando um filme, ou uma série, ou um futebol, alguma coisa que seja da qual ele não tem o direito, se eu estou, de certa forma, sendo cúmplice daquilo, né? Eu consumi também. Então é complicado, eu acho que esbarra muito nessa questão do jeitinho brasileiro e tudo mais, e as empresas, por sua vez, não têm muito interesse nisso. A gente vê aí, as empresas de TV por assinatura estão cada vez mais indo para o limbo, né? Tanto a questão do streaming quanto a própria questão da pirataria. O IPTV está aí para provar isso. Você paga R$30, você tem 1000 canais praticamente. Tem pacotes que tem 1000 canais, né? Canais da Rússia, canais não sei de onde. Coisas que você pagaria aí é um absurdo na TV por assinatura convencional. Você baixa o IPTV da vida aí, vai ter isso aí por R$30, R$25, às vezes até de graça. Então, não é crime você armazenar e compartilhar. Ainda não é crime. Como é que diz? Fugiu agora a palavra aqui. É imoral? Talvez. Para algumas pessoas seja imoral. De fato se a gente for analisar friamente, é imoral, porque você não tem direito sobre aquilo, você não participou e tudo mais, mas é cultural, acabou se tornando cultural. Dificilmente eu acho que alguém vai ter peito para, de repente, pleitear isso de alguma forma, né? Expor isso de alguma forma, no sentido de que vire lei, de que se torne lei, porque vai ter uma boa parte da população que vai ser contra isso, né? Então já tentaram, já não é o primeiro projeto que tentam fazer com que, enfim, evite isso, né? Num cenário assim de lá. Mas, como eu falei, eu não acredito, dificilmente eu acredito que consigam aprovar alguma lei nesse sentido. Lógico que os autores, as empresas, elas pressionam o governo, não só o brasileiro, mas os governos internacionais. Nessa esteira surgiu o Spotify, surgiu Amazon Prime, Netflix, surgiu outras formas de entretenimento pagas, né? Onde você pode sim, hoje em dia é possível você consumir as coisas legalmente. Você tem a Apple Music aí, né? O iTunes lá, né? Tantas outras plataformas que você paga barato para poder ter acesso a esse conteúdo, né? Mas ainda assim prevalece a questão do streaming, prevalece aí a questão do torrent. É muito difícil. Eu confesso a vocês que tem muito tempo até que eu não baixo nada via torrent, né? Porque os grandes sucessos, as coisas, ou tá na Netflix, ou tá na Amazon, tá em outros aí, então na Globoplay e tudo mais. Dificilmente eu costumo baixar coisas por torrent. Não tenho mais vamos dizer assim, esse apreço por essas coisas, mas é por falta de tempo e interesse mesmo, né? Alguns tipos de programas e tal, eu antigamente usava. O próprio Windows durante muito tempo foi pirateado e tudo mais. Hoje em dia, o que eu faço? Eu simplesmente convivo lá com a mensagem, eu não pago para ativar. Quando vem a mensagem eu deixo ela ali, né? Se o Windows não é genuíno. No Windows 10 isso não acontece com muita frequência. Antigamente eu usava esses keygens aí da vida, esses seriais malucos aí, mas isso abre várias portas no computador, então eu preferi deixar de lado e deixo a mensagem lá, convivo com a notificação, porque eu acho um pouco caro para ativar. Então muita gente não tem essa ideia, né? Você não é proibido de usar o Windows não ativado, você pode usar o Windows normalmente, né? Você vai ter que conviver com aquela notificação ali dizendo que não é original, né? Se você quiser tirar aquela notificação, você vai lá e paga a licença, né? Então, resumindo novamente, não é ilegal você baixar isso, você compartilhar. Agora, tome cuidado, né? Tem que tomar um certo cuidado, principalmente quem baixa vírus, conteúdo proibido, sim, de pedofilia e de outras coisas. Às vezes você está baixando determinados filmes adultos, alguma coisa, pode vir um conteúdo rastreável, né? A polícia pode te rastrear por algum tipo de foto, de imagem, né? A internet não é território livre, né? Totalmente livre. É livre, mas tem seu limite. Nem tudo é como parece, não, tá? As pessoas precisam entender que dá sim para rastrear, com um pouco de insistência aí das autoridades, dá para rastrear, dá para chegar sim. E a gente tem vários casos disso, tá bom? Então,
Por enquanto não é ilegal, pode ficar despreocupado, pode continuar usando o seu torrent aí sem problema. Só tome cuidado com essas duas questões, vírus e conteúdo que de fato é ilegal e proibido pelas autoridades, tá bom? Fiquem com Deus, espero que esse bate-papo tenha sido relevante, tenha trazido aí você a uma análise, uma autoanálise do que você consome, compartilha, se for possível, deixa a sua opinião, o que você acha disso, se você compartilha, se você consome, o que você acha, se é ilegal, se é imoral, e vamos que vamos. Vou procurar trazer mais vídeo disso, que eu gosto de falar, gosto de abordar e gosto de ouvir o outro lado também, mesmo que seja contra as minhas ideias e os meus pensamentos. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, dislike, comenta, critica, faz o que quiser. Respeitando aí, sendo respeitado, a gente vai longe, vamos bater nesse papo, beleza? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima e fui!